Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu e meu amigo Gustavo vamos dar continuidade ao nosso curso de férias e hoje o conteúdo que nós iremos estudar é sobre reações químicas. Me apresentando, né, para vocês, o meu nome é Wellen, eu sou concluinte do curso de licenciatura em Química e agora Gustavo vai se apresentar para vocês. Eu fico olhando para cá, gente, eu tenho que olhar para a câmera. Pode falar, E aí, Gustavo. galera? Meu nome é Gustavo, né? Como ele falou, eu sou aluno bacharelado em Química, né? Estou pertinho de terminar, não sou concluído inteirão, mas estou quase terminando. Falta pouco, falta pouco. Seremos vitoriosos. Então, eu vou colocar aqui para compartilhar a tela, tá bom? Vamos lá. Curso de férias, Química Geral, PET Química, UFPE. Como eu já apresentei para vocês, né, de início, eu e o Gustavo, e a nossa tutora é a professora Janaína Anjos. Então, gente, esses daqui são os nossos avatares, né? Tentamos fazer, ficou um pouco parecido. E ao longo dos slides vocês vão ver um pouquinho a gente, né? Então, o que são reações químicas, né? Uma reação química são processos que levam à formação de todos os produtos existentes na natureza. Tudo que existe sofreu um processo de reação química. E a mesma pode ser representada, né? Pode ser descrita por uma equação química. E essa equação mostrar quem são os reagentes envolvidos no processo, qual o produto formado e o sentido da formação da reação. Importante ressaltar o quê? A lei da conservação de massas, né? Não tem como estudar reação química e não lembrar da lei de conservação de massa, uma vez que a lei da conservação de massa vai nos dizer que a quantidade de produtos vai ser diretamente igual à quantidade de reagentes inicialmente contido ali no meu processo. Porque na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo vai se transformar, certo? E qual o indicativo que uma reação química aconteceu? Existem vários indicativos. Quais? A mudança de coloração, a liberação de energia, a formação de um precipitado. Todos esses pontos são indicativos de que houve ali uma reação química, certo? Então, existem procedimentos gerais, né, conhecidos que levam à formação dos produtos. E quais são eles, né? Temos o de síntese ou adição, onde tal processo pode ser representado por A mais B, que leva à formação de AB. Então, você vê, né, que houve ali a junção de A com B. Temos aí no slide dois exemplos. E temos também os processos de simples troca, que consiste na reação de um elemento com um composto. Ao combinar-se um elemento, desloca-se um dos elementos do composto, deixando-o livre. Por exemplo, essa equação geral ali. A mais BC levando AC mais B, certo? Aí vocês poderiam perguntar, mas o Ellen, o que leva a essa substituição, né? O B está ali ligado com o C, mas o que levou o B sair e o A substituir? Então, para entendermos isso, a gente tem que analisar a reatividade dos elementos envolvidos ali no meio reacional. Eu coloquei aqui um exemplo. Será que o sódio substitui a prata no composto cloreto de prata? Será que isso vai acontecer? Então, vamos observar a reatividade? A reatividade para os metais é estudada observando a eletropositividade, isto é, a tendência que os metais possuem em ceder elétrons, né? Nessa tabela aqui, os metais são representados pela cor preta e a eletropositividade cresce da direita para a esquerda em um período e uma família de cima para baixo. Quando a gente vai observar a reatividade dos ametais, nós levamos em consideração a eletronegatividade, a tendência dos ametais em ganharem elétron. Então, se eu quero ganhar elétron, eu tenho muita sede de elétron, então eu tenho uma maior tendência a reagir, bem como os metais.
eles têm uma tendência muito grande em ceder, né? Assim, dependendo da posição do elemento na tabela periódica, ele vai ter uma tendência muito grande em ceder elétron. Então, se eu tenho uma tendência muito grande em ceder, então eu sou muito fácil de reagir. Por isso que você consegue fazer essa analogia, né? Da reatividade com a eletropositividade ou com a eletronegatividade. Mas voltando, né? A reatividade para os metais, a gente vai olhar a eletronegatividade, e a eletronegatividade na tabela periódica, ela vai da esquerda para a direita em uma família não, em um período. Em uma família vai de baixo para cima. Sabendo disso, né? O sódio e a prata são o quê? São metais. Sendo eles metais, devemos observar qual a posição deles na tabela periódica. Na tabela periódica, a gente observa que a prata, ela está mais ao centro, aqui. Enquanto que o sódio está mais no início, né? Mais na esquerda. Então, observando isso, a gente conclui que o sódio, ele vai ter uma maior tendência em ceder elétrons, né? Comparando-se com a prata. Logo, devido a essa maior tendência em ceder elétron, vai haver ali a substituição. Então, a prata sai e o sódio assume a posição. Certo? Então, também temos as reações de dupla troca, né? Neste tipo de reação, os íons positivos e negativos trocam de parceiros. Tal processo pode ser representado por A mais B mais CD, formando AD mais BC, né? Temos um exemplo aí de uma reação. Também temos as conhecidas reações de decomposição, que é a reação inversa à combinação. Neste caso, um composto é decomposto em duas ou mais substâncias. O processo pode ser representado por AB, por exemplo, o composto AB decompondo-se em A mais B. Então, diferentemente da síntese, né? A decomposição ali vai haver uma separação. E agora nós vamos ver as reações de neutralização, né? Iniciando, primeiramente, contextualizando as forças dos ácidos e das bases. Pode falar aí, Gustavo, para eles. Olha o avatar de Gustavo. Pior que fez. Muito obrigado, viu, Ellen? Então, falando um pouquinho sobre a força dos ácidos e das bases, primeiramente vamos começar com as forças dos ácidos. E, tipo, como a gente vai saber as forças dos ácidos? A gente vai saber através da constante de ionização. Mas, primeiramente, nessa equação de ionização do ácido, nós temos que Hx mais água, ele dá um H3O mais X. Ou seja, quando o ácido, que no caso aqui ele é representado por Hx, ele é adicionado à água, ele sofre um chamado fenômeno de ionização, no qual o ácido ele forma um cátion, hidrônio, seja ele H+, ou H3O+, e um ânion qualquer, que no caso aí é representado por X-. E a partir disso, sabendo disso, a gente vai agora encontrar a equação da constante de ionização para poder saber essa força do ácido, né? E para achar a constante de ionização do equilíbrio, basta multiplicar as concentrações molares dos íons do produto e dividir pela concentração molar do ácido, como na expressão a seguir. Como a gente pode ver ali embaixo, nós temos que Kc é igual à concentração de H3O+, X-, dividido pela concentração do ácido Hx vezes a concentração da água. Vale ressaltar que a concentração da água ela não entra, pois ela é uma constante. Então, reorganizando a constante de ionização do ácido, nós temos que a constante de ionização do ácido é H3O+, mais Hx- sobre a concentração do ácido. Isso aí mesmo, Ellen. E a força do ácido vai ser basicamente ligada a essa constante de ionização. Quando eu tenho um Ki maior que 10A-3, eu tenho um ácido forte. Quando eu tenho um Ki igual a 10A-3 ou 10A-4, eu tenho um ácido moderado ou semi-forte. E um Ki menor ou igual a 10A-5, eu tenho um ácido fraco. E agora falando um pouquinho sobre as bases, né? A gente também vai descobrir a força da base a partir também da constante de ionização, que pode servir tanto para o ácido como a base. E no caso da força da base, mediante essa equação aí, nós temos que quando uma base, que no caso é representada pelo YH, ela é adicionada à água, ela sofre um chamado fenômeno de dissociação, onde libera um cátion qualquer, que no caso é o Y+, e também libera um ânion hidróxido, que é o OH, o OH-. E como foi mencionado, para a gente poder encontrar essa constante de ionização, para poder saber a força da base,
a gente tem que multiplicar as concentrações molares dos íons do produto e dividir pela concentração molar da base, que é Kc, que é igual a Y+, vezes a concentração de OH-, dividir pela concentração da base, vezes a concentração da água. Como eu já falei, a água ela é uma constante, não entra na equação. Então, nós temos que a concentração final, que é a concentração, que é a constante, na verdade, nós temos a equação final, não a concentração, que dá a constante de ionização, é a concentração de Y+, vezes a concentração de OH-, dividir pela concentração da base, que o caso é YOH. E também, quando nós temos um KI, também para a base, quando temos um KI, que é a concentração de ionização maior que 10-3, nós temos uma base forte. Um KI igual a 10-3 ou a 10-4, nós temos uma base moderada ou semi-forte. E quando o KI ele é menor ou igual a 10-5, nós temos uma base fraca. E aí, deu para entender, galera? Pode passar, velho. Então, falando um pouco sobre a definição de arrênios, um ácido de arrênios é quando uma substância que, quando dissolvida em água, ela aumenta a concentração dos hidrogênio H+ na solução. Nesse exemplo, nós temos HCl, onde ele se dissocia em íons H+ e Cl-, o que resulta num aumento da concentração dos íons H+. Ou seja, se existe um aumento da concentração dos íons H+, então o HCl é um ácido de arrênios. Então, tá ok. E para uma base de arrênios, nós temos que, quando dissolvida em água, ela aumenta a concentração dos íons hidroxila, o H- na solução. E no exemplo aí, nós temos que NaOH, ele dissocia em OH- e Na+. Então, a gente pode perceber que quando ocorre isso, a gente tem um aumento da concentração de OH-, ou seja, o NaOH, o hidróxido de sódio, ele é uma base de arrênios. E aí, galera, ficou bem simples, não tem mistério, não. E essa aqui é a foto de arrênios, né, Guga? Isso. Muito empoderado. Verdade. Pronto. Falando agora sobre a definição do Bruce-Lowry, né? Sobre ácidos e bases também. No caso de Bruce-Lowry, nós temos que ácidos são substâncias que dão prótons, H+. E bases são substâncias que recebem esses prótons. E uma reação ácido-base envolve a transferência de um próton de um ácido para uma base para formar um novo ácido e uma nova base. Que, no caso, são exemplos das duas equações abaixo. Nós temos uma equação de reação de ácido-base, né? E a gente pode ver aqui, no caso do HCl com água, a gente vê que o HCl funciona como ácido doando seu próton para a água. E a água, ela se comporta como uma base que recebe o mesmo próton liberado pelo HCl. E o HCl, no caso, quando reage com a água, ele vai liberar esse Cl-, que Cl- é a base conjugada do HCl. E no exemplo de baixo, onde tem um HF mais água, dando H3 ou mais F-, nós temos aqui que o HF ele funciona como um ácido doando seu próton para a água, e essa água também ela se comporta como uma base, onde ela recebe o próton liberado pelo HF, dando H3 ou mais, que libera o F-, que também é uma base conjugada do HF. Então a gente pode ver que é bem simples essa questão da definição de Bruce-Lowry, onde o ácido ele doa próton e a base recebe. Pode passar. E aqui, né, Guga, tem a foto de Bruce-Lowry, né? Antes, quando eu estava no ensino médio, eu achava que era uma pessoa só, não sei tu. Eu pensava que era uma única pessoa. Verdade. Porque os professores falam Bruce-Lowry, nome e sobrenome, né? Até quando eu cheguei na graduação, que eu vim perceber que eram duas pessoas. A mesma coisa. Eu não fazia nem ideia. Pra mim era uma pessoa e se embora, né? Uhum. É verdade. É porque, assim, duas pessoas que têm o mesmo pensamento, a mesma definição, algo em comum, né? Normalmente é uma pessoa só que chega a alguma conclusão, alguma teoria. Mas é massa. Nesse caso foram os dois. É. Então agora fala um pouco sobre a neutralização, né? A neutralização é quando a gente mistura um ácido e uma base e uma substância ela tende a neutralizar a outra, pois ela reage quimicamente entre si e por isso a gente consegue denominar essa reação, onde ocorre um equilíbrio aí de uma tentar neutralizar a outra, de reação de neutralização. E dentro da reação de neutralização nós temos a neutralização total e a parcial. Mas vamos falar agora da neutralização total, que é quando uma reação ela ocorre quando a quantidade de íons H+ liberados pelo ácido é igual à quantidade de íons OH- liberados pela base.
E no caso das reações de ionização total, elas são sempre formadas sais neutros. E dessa forma, a reação ocorre entre ácidos e bases, que ambos são fracos ou então ambos são fortes. E nós temos aqui reações entre ácidos e bases fortes. Um exemplo de ácido forte é o HCl e de base forte é a NaOH. A gente pode observar que cada molécula do ácido produziu um íon de H+, e cada molécula da base produziu também apenas um íon OH-, ou seja, houve aí conseguiu suprir a quantidade que o HCl liberou de H+, conseguiu suprir a do NaOH, ou seja, neutralizou. E no caso também nós temos na neutralização total reações entre ácido e base fracos, onde temos o HNO3 como um ácido fraco e o hidróxido de magnésio como uma base fraca. E a gente pode observar também que cada molécula do ácido, HNO3, produziu 2 íons H+, e cada molécula da base produziu também apenas 2 íons OH-. Ou seja, houve esse equilíbrio aí e um conseguiu neutralizar o outro. E a equação iônica líquida, que aqui é representada por H3O+, e OH-, dando água, H2O, essa é sempre a equação iônica líquida quando um ácido forte reage com uma base forte. Só uma observaçãozinha para vocês. E agora falando sobre a neutralização parcial, né, que eu mencionei que existe a total e a parcial. A parcial é quando a quantidade de íons H+ e OH- liberados pelo ácido e pela base, respectivamente, é diferente. Tipo, não há uma neutralização total, diferente do outro, né? Nesse exemplo aqui do HCl e do hidróxido de magnésio, o ácido clorídrico ele libera apenas um cátion H+. Já o hidróxido de magnésio libera 2 OH-. Então, desse modo, a gente observa que a hidroxila ainda ela fica sem ser neutralizada, porque eu tenho mais hidroxila do que o próprio cátion, e acaba não tendo essa neutralização total, o que acaba resultando na formação de um sal básico, que é conhecido como hidroxissal. E no exemplo de baixo, na equação de baixo, nós temos H3PO4 e NaOH, onde o ácido fosfórico, o H3PO4, ele libera 3H+, e cada molécula da base de hidróxido de sódio libera apenas um OH-. Então, desse modo, nem todos os hidrogênios que foram liberados pelo H3PO4 neutralizam os hidroxilas do NaOH. E com isso, a gente resulta num sal ácido, também chamado de hidrogenossal. Às vezes parece até um trava-língua, né? Trixossal, hidrogenossal. Mas deu para entender, né, galera? Qualquer coisa eles podem deixar no comentário. Aí eu tô me sentindo super famosa, sabe? Publicando aulas no YouTube. Qualquer dúvida, fique à vontade. E a gente responde. Então, agora a gente vai ver rapidamente sobre a reação de combustão, né? Porque, assim, a equação de combustão é tão presente, né, no nosso cotidiano que a gente até já conhece, intuitivamente já sabe ali o processo. Então, uma reação de combustão é caracterizada pelo consumo de um combustível, isto é, um material gasto para produzir energia na presença de um comburente, que costuma ser o gás oxigênio. Então, ali é um processo de queima, onde há uma liberação de energia em forma de calor, né? Quando há essa liberação de energia em forma de calor, o processo é dito exotérmico, né? Quando fala assim em combustão, a gente lembra muito dos hidrocarbonetos, né? Hidrocarbonetos são compostos que contêm carbono, né? E hidrogênio, e eles queimam-se facilmente. E devido a essa facilidade em queimar, eles são muito usados no cotidiano, né? Por exemplo, o óleo diesel, o etanol, a gasolina, quando eles são ali queimados no motor, né, eles possibilitam que o carro se locomova, né, algo muito útil. Todo mundo hoje em dia usa carro, né, e outros meios de transporte. Então, assim, é algo extremamente essencial aí na sociedade. Também temos a queima ali do gás de cozinha que leva à geração do fogo, né? E através disso você pode produzir seu alimento, né? Fazer o seu alimento. E isso é essencial para nos mantermos vivos, a alimentação, né? E dentre outras aplicabilidades aí da reação de combustão. Então, a reação de combustão ela pode ser completa ou incompleta devido a algumas limitações dos reagentes. Completa, né?
Temos aqui o exemplo para o metano e para o gás butano. Sempre vai haver o quê, Wellen? A formação de CO2 mais água. Toda reação de combustão, né, nesse caso aí do hidrocarboneto, vai levar à formação de CO2 mais água. Vocês podem observar, né, o metano e o butano. Já incompleta, né, vai haver a formação ou de monóxido de carbono ou do carbono mesmo sólido, né? Por exemplo, aqueles carros, os carros mais velhos, né? Os carros novos não. Os carros mais velhos, vocês observam que são uma fumaça às vezes escura. Por exemplo, aí nessa foto. Então, essa fumaça é porque o carbono sólido ali, né, está sendo formado, está sendo liberado na queima do combustível. E essa queima está sendo incompleta. Então, está havendo a formação de fuligem, certo? Isso é algo muito interessante da gente observar de forma qualitativa, sabe? Que é realmente ali a formação do carbono sólido devido à combustão ser incompleta. E agora a gente vai entender um pouquinho, né, sobre as reações de oxirredução. Isso aí, boa. Só ressaltar assim, você viram ali, né, o L numa fogueira ali, representando, né, a queima, né, do combustão através de uma fogueira, para faltar só um marshmallow ali. Então, galera, falando um pouco agora sobre a oxirredução, e o que é a oxirredução? A oxirredução é a transferência de elétrons entre alguns elementos de reagente da reação. E a gente pode, através desse exemplo aqui, a gente vai entender. Existe a reação de oxidação, que é quando o elemento perde elétrons, e existe a reação de redução, que é quando o elemento ele recebe elétrons. E através dessa imagem a gente pode ver, naquela figurinha amarela com a letra A gente pode ver que ela sofre oxidação, ou seja, a perda de elétrons. Então, com isso, ele é dominado de agente redutor. E a espécie que sofre o fenômeno de redução, que é pensar pela bolinha B aí, azul, era chamada de agente oxidante. Falando um pouco sobre as semi-reações de oxirredução, o que é uma semi-reação de oxirredução? Uma semi-reação é a representação individual do processo de oxidação e redução. Como a gente pode ver aí, nessa imagem nós temos uma equação individual da semi-reação de redução e a semi-reação de oxidação, que a somatória das duas dá uma reação redox completa. E a gente pode observar, através dessa equação de reação redox completa, que o íon ferro 3+, ele é reduzido pelo agente redutor do íon estranho. Estanho, não estranho, ele é estanho. O CN2+. E o íon estanho, ele é oxidado pelo agente oxidante do íon ferro 3+. Ou seja, o ferro 3+, ele é o agente oxidante porque se reduz, e o CN2+, que é o estanho, ele é o agente redutor porque se oxida. Bem simples, galera. De uma forma bem simples também, falando um pouco sobre o NOx, né? O que é o NOx? NOx, seu número de oxidação, é um número com carga positiva ou negativa, que indica se um determinado átomo ele está com uma deficiência maior ou menor de quantidade de elétrons de um átomo. Se está com deficiência, é menor, né? Então, existe menor ou maior. Enfim. E nessa tabelinha, nós temos que substâncias simples apresentam NOx zero, íons apresentam NOx, que é a própria carga lá, a molécula apresenta o NOx através do somatório, que é zero. Os metais alcalinos apresentam NOx mais 1, metais alcalinos terrosos mais 2, prata mais 1, zinco mais 2, alumínio mais 3 e mediantos, como vocês estão vendo os outros aí, né? Hidrogênio, oxigênio, os hidretos metálicos, os peróxidos. E cada um tem o NOx aí, como tem mostrado aí nessa tabela. Eita, agora tá chegando já ao final, gente. A gente agora vai entender um pouquinho sobre as reações de precipitação. Quando nós misturamos uma solução com outra, normalmente o que forma ali uma solução final que contém todos os íons ali das soluções oriundas, não é verdade? Sendo que o que pode ocorrer? Pode ocorrer que um íon pode reagir com o íon da outra solução que elas reagiram e formar um sólido. E esse sólido recebe o nome de precipitado. Então, essa é uma reação de precipitação. E é algo primordial. Quando você vai falar sobre reação de precipitação, você observar o que? A solubilidade e o que é um eletrólito, né? A solubilidade. A gente conhece, né? Lembra que existem substâncias que são solúveis em determinados solventes específicos, né? A gente tem que sempre dizer qual o solvente ali que trata-se. E existem substâncias que são insolúveis, né?
Quando a gente diz que uma substância é solúvel, porque uma grande quantidade dela consegue se dissolver em um determinado solvente. Já uma substância insolúvel é quando pequena quantidade consegue dissolver-se em um determinado solvente. Comumente, né, a gente encontra aí na literatura que quando é 0,1 mol litro a menos 1, quando apenas uma quantidade inferior a 0,1 mol litro a menos 1 da substância dissolve-se, então ela é dita insolúvel, porque é algo muito pequenininho, né? Muito pouco ali. Aí ela já é dita como sendo insolúvel. Então, e o soluto, né, ele pode ser tanto molecular como iônico, né? Então, para você saber a distinção entre molecular e iônico de um soluto, você pode ver a solução desse soluto, né? Porque se ele for iônico, vai conduzir carga, e a molecular não, porque para haver condução de carga é uma passagem ali de fluxo de elétron e tem que ter íons. Então, você consegue, né, distinguir se esse soluto é molecular ou iônico. E o eletrólito vai ser justamente o quê? A substância que quando dissolvida em água forma-se íons. Então você vê aí, né, que tudo se encaixa, né? A química é perfeita. Então, de maneira geral, né, resumindo, o que seria uma reação de precipitação? É uma reação, em uma reação de precipitação, forma-se um produto sólido insolúvel quando duas soluções eletrolíticas, soluções que contêm íons, são misturadas. Quando uma substância insolúvel forma-se em água, ela precipita imediatamente. Na equação química de uma reação de precipitação, usa-se AQ para indicar as substâncias que estão dissolvidas em água e S para indicar o sólido que precipitou, né? Eu achei pertinente aí colocar essa reação que forma o precipitado cloreto de prata. Eu estou até vendo aqui se nessa imagem tem o cloreto de prata. Eu acho que não tem. Mas tem outros precipitados, né? Aí vocês podem observar que tem sempre, né, para você indicar o estado e poder perceber, ao observar a equação química, ali quem foi o precipitado. E eu coloquei aqui algumas imagens, é muito bonito, né, de ver reação de precipitação. Vocês, gente, eu acredito que sim, nas práticas experimentais aí, poderão ter a oportunidade de fazer uma reação aí que vai formar um precipitado, né? Top, vocês vão amar. O ruim é o relatório, né, Gustavo? Mas a gente tem que ver a parte boa, que é de fazer a prática, né? Verdade. O relatório é cabuloso, mas a beleza da prática compensa. Compensa. Então, quando você vai descrever uma reação de precipitação, né, por meio de uma equação, chama-se essa equação como equação iônica completa ou como equação iônica simplificada, né? A equação iônica completa vai conter todos os íons que estão envolvidos ali no meio reacional. Esse exemplo aqui, temos o meio reacional que contém os íons cálcio 2+, Cl-, Na+, CO3 2+, então são todos os íons, sabe? E a equação iônica completa eu acho muito legal, porque ela é completa, sabe? É diferente, porque você coloca todos os íons realmente ali que estão envolvidos, você consegue olhar e realmente perceber, eu sei que todos eles aqui estão ali envolvidos no meio reacional, né? Ela já é dita completa. Mas você também pode simplificar essa equação. De que maneira, Ellen? Observe que existem alguns íons que permanecem inalteráveis, que eles estão no reagente e permanecem no produto. Quais? O sódio, Na+, e o Cl-. Então, assim, por eles permanecerem inalteráveis, é como se eles não influenciassem tanto. Influencia, mas é como se ele não intervisse tanto na formação do precipitado, sabe? Aí você pode fazer o quê? Você pode cortar eles da equação iônica, chegando à equação iônica simplificada. Agora, sim, não é porque cortou é que vai deixar de existir, não, sabe? Eles estão no meu reacional. É só uma forma mais simplificada de escrever a equação, certo? Aí, a equação iônica simplificada vai conter apenas os íons que levou à formação do meu precipitado. Quais foram? O cálcio 2+, e o monóxido 2-, certo? Aí você simplifica. E temos a tabela. Uma tabela que vai
nos mostrar, né, que vai nos auxiliar a consultar quais são os compostos que são solúveis, quais são os compostos que são insolúveis, porque assim, a química, né, os procedimentos químicos são estudados há muitos anos, então o que você vai fazer na sua prática experimental, outras pessoas já fizeram, sabe? E para auxiliar nesse processo, para que a gente possa avançar, né, as pessoas fazem tabelas onde você pode consultar e pode prever qual a característica do seu produto final, sabe? Você vai trabalhar com um composto de amônio. Eu já sei, eu não preciso analisar se ele é solúvel ou se ele é insolúvel. Eu vou olhar na tabela, porque alguém já fez isso para mim. Já fez em algum momento e tabelou, sabe? E é sempre bom ter essa tabela para consulta, assim como o NOx, sabe? O NOx você pode determinar, mas você tem uma tabela para você poder consultar. Isso é muito útil. E agora, né, chegando ao final, nós vamos ver alguns exemplos de, de reações de neutralização, combustão, precipitação. Mas assim, gente, é algo inicial, sabe? É só para vocês começarem aí relembrando os conteúdos que foram vistos aqui. Se vocês percebem que há uma necessidade, né, de aprofundar mais nos exercícios, hoje recomendo vocês super a nos solicitarem questões, ou até mesmo procurar na internet, a internet está por aí, só pesquisar questões de reação de combustão, neutralização, sabe? E agora, Gustavo vai fazer esse de neutralização. É isso aí, olha. Fique à vontade se vocês quiserem aprofundar. Como tu falaste aqui, somente mostrando, né, para meio que recapitular, né? Isso. E agora a gente vai meio que trazer o que a gente já viu hoje aqui, né, através dos exercícios. E esse primeiro exercício é a de neutralização, onde ele pergunta qual é o volume do hidróxido de sódio ou hidróxido de magnésio a 0,4 molar necessário para neutralizar 80 ml de ácido clorídrico a 0,5 molar, 1,5 molar. E aqui ele dá a reação, né? Mas a gente pensa aí, como é que eu vou achar aí esse volume? Então, primeiramente, a gente vai ter que achar... Pode passar aí, velho. A gente vai ter que calcular o número de mols de HCl. E como a gente calcula? Através da concentração molar, dessa fórmula aí. Que a concentração molar é igual ao número de mols sobre volume. Que o número de mols está representado por N1. E a gente viu na questão, ele dá essa concentração molar, no caso do HCl, que é 1,5, e dá também o volume, que é 80 ml, que fica 0,08 litros. E calculando aí, a gente encontra que 0,12 é o número de mols de HCl. E para a gente poder achar o volume do que ele pede, né, que vai neutralizar lá essa reação com o ácido clorídrico, antes de a gente achar esse volume, que também a gente vai calcular usando a fórmula da concentração molar, precisamos achar a quantidade de número de mol que existe no hidróxido de magnésio. E a gente achar isso através da reação, onde o mol de hidróxido de magnésio está para 2 mol de HCl, e quantos mols de hidróxido de magnésio está para 0,2 mol de HCl. E fazendo aí essa regra de 3 bem básica, a gente encontra que a concentração molar, na verdade o número de mols, né, do hidróxido de magnésio é 0,06. E aí sim, através de a gente achando isso, a gente consegue agora achar o volume, que a gente vai calcular, como eu falei, através da fórmula da concentração molar, onde a concentração molar, como eu já falei, é o número de mols sobre o volume, onde na questão nos dá que a concentração molar do hidróxido de magnésio é 0,4, e a gente achou o número de mols, que é 0,06. E com isso a gente encontra que o volume necessário para neutralizar a reação com com ácido clorídrico, né, HCl, é de 150 ml, ou 0,15 litros. E aí, qualquer dúvida, galera, pode aí perguntar, aí bem simples, tá? É isso aí, Gustavo. Agora a gente vai ver uma questão sobre a reação de combustão, né? Ela aborda aí a reação de combustão. Ela diz assim: numa churrasqueira, para tornar o carvão em brasa mais incandescente, é hábito abanar ou assoprar o carvão. Essa prática funciona bem, pois provoca o quê? O aumento da concentração de gás nitrogênio, que é o reagente principal numa combustão. Não, muito longe disso, né? O comburente aí principal vai ser o oxigênio. O aumento da concentração do gás carbônico, que aumenta a velocidade da reação, também não. C, a diminuição da concentração de gás nitrogênio, também não. Nem aumento, como é dito no item A, e nem diminuição, né?
não há contribuição aí do gás nitrogênio para a combustão. E letra D, o aumento da concentração do gás oxigênio, que é o componente da reação, exatamente, né? O gás oxigênio aí vai ser o componente da reação. E o item E, ele diz que o gás oxigênio é o combustível, não, né? O combustível aí, no caso, vai ser o carvão, certo? Então, a resposta é a letra D. E aqui uma questãozinha para a gente já trabalhar de uma maneira mais quantitativa, né? Trabalhamos aqui com uma maneira teórica, agora quantitativa. Ela diz assim, 20 mols de metano foram adicionados em um reator de combustão com quantidade suficiente de oxigênio. Em seguida, uma fonte de ignição iniciou a reação, que possui 85% de eficiência na produção de dióxido de carbono. Então, lá dos gases de exaustão do reator. Então, observe, a reação de combustão tem apenas 85% de eficiência. Então, vai ocorrer 85% ali no meu reacional, no meu sistema que eu estou estudando. Os outros 15%, né, porque eu estudo todo, de 85%, 15%, a reação de combustão ali é incompleta, certo? Então, coloquei aqui. 85% combustão completa e 15% ali a combustão do meu metano está sendo incompleta, certo? Aí, como a oxidação do metano ocorre com 85% de eficiência, apenas 17 mol se oxidarão completamente. O L eu me perdi. Vejam só, é adicionado 20 mols ao meu reacional. Então, 85% desses 20 vão ser 17% dos mols vão reagir completamente, se oxidarão completamente, enquanto que os outros 3 que faltam para 20 são os que oxidarão parcialmente, certo? Assim, de acordo com a estequiometria da reação, serão formados o quê? 17 mols do dióxido de carbono, 3 mols do monóxido de carbono e 40 mols de água, certo? Somando-se o número de mols de todos os reagentes envolvidos no meu reacional, chegaremos a um resultado final de 60 mols. É interessante quando trabalha assim com o número de mols inteiros, né? Que normalmente é número decimal. Então, vocês vão observar isso conforme vocês forem acompanhando as aulas. Vai ser muito, muito legal. Química é maravilhosa. Então, a questão pede a porcentagem, né? Qual é eu sei agora, pela relação estequiométrica, que vai formar 17 mols de CO2, 3 mols de monóxido de carbono e 40 mols de água. Mas eu quero isso em porcentagem. Em porcentagem, então, 17 dividido por 60 vezes 100, 60 é o total de mols, né? Eu vou obter que houve ali a formação de 28,33% de CO2. Fazendo o mesmo cálculo para o monóxido de carbono, vai haver 5% de formação dele e 66,67% de água. Então, gente, essa é uma questão aí bem práticazinha, assim, sobre combustão. Mas se vocês ficarem com dúvida, é só falar, certo? Assim, por exemplo, se vocês dizerem, Ué, eu não entendi como tu fez esse cálculo. Gente, pode colocar aí no comentário, que eu vou lá e respondo, tá bom? Tanto eu como o Gustavo, pode ficar à vontade. E agora vamos para uma questão de oxirredução. Agora para a gente, né, dar uma relembrada e saber como a gente consegue interpretar isso através de uma reação numa questão, né? E nessa questão aqui, ele dá uma reação de CnCl2 mais 2HCl mais H2O2, dando CnCl4 mais 2 água. Então ele pergunta, a partir dela, pode afirmar corretamente que, Letra A, o estânio e o cloro sofrem oxidação. E será, galera? A gente vai descobrir. Será que o estânio ele sofre oxidação e o oxigênio redução? O estânio sofre oxidação e o HCl redução? O H2O2 sofre redução e o Cl oxidação? Né? Então a gente não vai conseguir dizer assim de cara. Então, para poder saber o que realmente vai acontecer, a gente precisa observar o NOx.
Então, a gente observando o NOx do estanho em CnCl2, a gente observa que existe o NOx mais 2. E em CnCl4, o NOx do estanho é mais 2. Então, a gente pode observar que o NOx do estanho ele aumentou, né? De mais 2 para mais 4, o que significa que ele sofreu uma oxidação. E observam também o NOx do oxigênio, né? Em H2O2, a gente observa que o NOx do oxigênio em H2O2 é menos 1. E o NOx do oxigênio em H2O, na água, é menos 2. Ou seja, a gente já pode observar que o NOx do oxigênio ele diminuiu de menos 1 para mais 2, o que significa que ele sofreu redução. Ou seja, recapitulando, o estanho ele sofreu uma oxidação e o oxigênio ele sofreu uma redução. Ou seja, a resposta é letra B. Você viu, galera, que não tem mistério, é só observar os NOx lá direitinho. E a gente já viu sobre os NOx lá, tem uma tabela lá para a gente auxiliar a gente nisso. Então, se tiver dúvida, podem ir, como ele falou, nos comentários que a gente vai responder vocês. E, por fim, a última questão, a questão 5, que diz assim, escreva a equação de reação entre o cloreto de cálcio e o carbonato de sódio. Então, tá aqui, né? Inicialmente, temos a equação molecular, que vai mostrar, né, qual o produto formado ali, o precipitado, e o que permanece de forma aquosa. E temos a equação iônica completa, sabe? Exatamente, como ela é bonita de se ver, né? Comparando-se com a molecular, porque observando-a, você consegue ver separadamente ali os íons que estão presentes no meio reacional, o sólido que foi formado, sabe? E ela também pede, né? A questão pede a equação iônica completa e a equação iônica simplificada, né? Sabendo que os íons espectadores é o Na mais e o Cl menos, a gente vai lá, né? Corta eles e chegamos à equação iônica simplificada, certo? Então, gente, foi um prazer. Deixa eu ir para a tela certa. Foi um prazer, né, Gustavo? A gente passa esse momento de professores youtubers. Tentando, né? Aí... Vocês têm mais dom do que eu de ensinar. Aí, qualquer coisa, gente, vocês podem falar conosco. Desculpa aí qualquer coisa, barulho. Porque vocês sabem, né? A gente em casa é inevitável, só se for um acústico, né? Para evitar o barulho. Mas nós esperamos que vocês gostem, né? Esperamos também ter a oportunidade. Eu não sei se eu vou ter, né, de ver vocês, né, novos alunos, mas que o Gustavo poderá ter a oportunidade, né, de ver eles pelo DQF. Aí vocês falam, Gustavo, eu lembro da sua aula. E é isso aí, gente. Muito obrigada.